Olá, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos iniciar o livro de 1 Timóteo e após eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Advertência contra falsas doutrinas. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. A lei e os seus objetivos. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A graça na vida de Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. O bom combate. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 2. A prática da oração, um só mediador. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos.
Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Instruções para homens e mulheres. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo, capítulo 3. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. A Igreja de Deus e o mistério da piedade. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 1, 2 e 3 do livro de 1 Timóteo, que falam sobre a pureza do Evangelho, a postura de oração da igreja e o padrão de vida para aqueles que servem ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo escreve a Timóteo para que ele permaneça firme na defesa da sã doutrina. Ele alerta sobre pessoas que distorcem o Evangelho e se desviam para discussões inúteis. Paulo também relembra seu próprio testemunho. Ele era blasfemo, perseguidor, mas recebeu misericórdia. A missão do Evangelho é amor que procede de um coração puro, de boa consciência e de fé sincera. Aqui aprendemos que o Evangelho precisa ser guardado com zelo,
somos chamados a viver uma fé sincera e a rejeitar tudo o que desvia nosso coração da verdade. 1 Timóteo capítulo 2. Paulo enfatiza a importância da oração por todos os homens, especialmente pelas autoridades. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O capítulo também traz orientações sobre postura, sobriedade e conduta dentro da comunidade cristã. Aqui aprendemos que a igreja tem um papel intercessor no mundo. Quando oramos, cooperamos com o propósito de Deus e vivemos de maneira que reflita o seu caráter. 1 Timóteo capítulo 3. Aqui Paulo descreve os requisitos para bispos, presbíteros e diáconos. Deus não busca a perfeição, mas maturidade, integridade e caráter aprovado. Domínio próprio, sobriedade, hospitalidade, fidelidade no lar, humildade, boa reputação. A liderança não é sobre posição, mas sobre exemplo. Aqui aprendemos que Deus se importa profundamente com o caráter de quem o representa. A maturidade espiritual é essencial para servir com responsabilidade e amor. Refletindo sobre esses textos, 1 Timóteo 1 nos lembra de guardar a pureza do Evangelho e viver com fé sincera. 1 Timóteo 2 nos chama a uma vida de oração e postura piedosa diante do mundo. E 1 Timóteo 3 nos desafia a cultivar caráter maduro, pois o serviço do Senhor exige vida íntegra. Que hoje o nosso coração deseje guardar a verdade, orar com fervor e cultivar um caráter que glorifique a Deus. Que nossa vida seja exemplo vivo do Evangelho que pregamos. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.